Aqui, ó, na página 177 agora, tá, galera? Ele vem falando assim, ó. Podemos decompor um número em fatores primos, correto? Aí ele tem aqui, ó, o 72. Ele começou a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Deu quanto? 36. Aí vocês teriam que continuar, tá? Ó, dá por 2 de novo, que dá quanto? 18. A resposta você sempre põe embaixo. 18 ainda é divisível por 2, que deu quanto? Por 9. 9, ele não é divisível por 2, aí ele é por 3. 9 dividido por 3 dá 3, e por 3 novamente deu 1. Aí aqui na lateral, o que vocês teriam que fazer? Ou o que vocês fizeram, creio eu. Os resultados que vocês colocaram aqui foram esses fatores aqui, ó. Tá? 2, o 2, o 2, o 3 e o 3, ó. 2, 2, 2, o 2 se repetiu 3 vezes, ó. E depois o 3 e o 3. Isso aqui você decompôs em fatores primos. Aqui ele não está pedindo raiz quadrada, tá? Ele só está pedindo para você decompor o número em fatores primos. Que aqui você poderia pôr também o 2, ele repetiu 3 vezes ao cubo, vezes o 3 repetiu 2 vezes ao quadrado. Isso aqui é a forma fatorada potencialmente, tá? Fatorou e escreveu em forma de potência, tá bom? Mas se ele pedir raiz quadrada, o que você teria que ter feito? Unir de 2 em 2, tá? Que não é o caso aqui. Vamos para a próxima página. Aqui, pessoal, página 205, número 4, tá? 205, número 4. Ele falou assim: usando a decomposição em fatores primos ou cálculo de raiz quadrada aproximada, calcule a raiz quadrada dos números a seguir. Pessoal, vou falar aqui primeiro de duas letras, e depois eu falo das outras duas, tá? 441. Quando vocês faturaram, deu esse resultado aqui, ó. Tá? Deu, ó, por 3, por 3, por 7, por 7, ó. Percebe que aqui você consegue unir de 2 em 2 os números que se repetiram. Aqui formou um único número e aqui formou um único número. Quando você multiplica, 3 vezes 7 vai dar quanto? 21. Então, a raiz quadrada de 441 é 21, beleza. Aqui, ó, o 225, também, quem tentou fazer a fatoração, também conseguiu, ó. Que é a letra D, no caso, ó. 225 por 2 não deu, porque ele é ímpar. Foi por 3, 75, por 3, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Quem uniu aqui, ó, os números que se repetiram, ó, quem uniu aqui, aí quem uniu, ó, repetiu, uniu, formou 1, repetiu, uniu, formou 1, 3 vezes 5, 15, tá? Então, a raiz quadrada de 225 dá 15. Sendo que quem tentou fazer o 160 e quem tentou fazer o 90 não conseguiu. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Calma aí. Aqui, então, ó, o 160. Quando você faz a fatoração do 160, deu esse seguinte resultado, ó. 2, 2, 2, 2, 2 e 5. Aí você repete os números que se... Você une os números que se repetem, né? Ó, se repetiu, formou um único número. Se repetiu, formou um único número. Sendo que o 2 e o 5 sobraram, eles não se repetiram. Toda vez que isso acontecer, quer dizer que não existe uma raiz quadrada exata. Ou seja, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê exatamente 160. Então, o que você tem que fazer quando essas coisas acontecerem? Ó, vamos lá, 160. Se você fizer 10 vezes 10, dá 100, correto? Então, a raiz quadrada de 160 aproximada é maior do que o número 10. Se você fizer 12 vezes 12, dá 144. Ó, tá chegando perto de 160. Se você fizer 13 vezes 13, ou seja, isso aqui está sendo por tentativas. 13 vezes 13 dá 169. Passou, tá? Nunca pode passar, ou tem que chegar bem perto, tá? Ou ser o próprio número. Nunca pode passar. Então, você percebe que a raiz quadrada aproximada de 160
está entre o número 12 e está entre o número 13, tá bom? Entre o número 12 e entre o número 13, existem vários numerozinhos. Existe o 12,1, 12,2, 12,3, 12,5, 12,8, tá? Ou seja, quando você fizer a multiplicação desses numerozinhos decimais, vai chegar a um número perto de 160. Aqui no caso ele fez o 12,6 vezes 12,6, tá? Que deu quanto? Ó, 158,76. Quando faz o 12,7 vezes 12,7, deu 161,29. Então, passou. Então, você vai usar esse número que se aproximou, que mais se aproximou, que foi quem? O 12,6. Ou seja, a raiz quadrada de 160 é quem? 12,65. A gente ou 12,6, tá bom? Foi aí, galera? Aqui a mesma coisa acontece com essa letra B, ó. Quando você faz a fatoração, deu esse resultado aqui, ó, 2, 3, 3 e o 5. Então, você só consegue unir esses dois aqui. Então, quer dizer que não existe uma raiz quadrada exata, vai existir uma aproximada. Aí, o que ele fez aqui, ó? Quando você faz 9 vezes 9, dá quanto? 81, correto? 81 é um número bem próximo de 90. E quando você faz, ó, 10 ao quadrado, o que é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, dá quanto? Dá 100. É um número que passa de 90, então não pode passar. Então, a raiz quadrada aproximada de 90 está entre o número 9 e o número 10, ou seja, pode ser o 9,1, pode ser o 9,5, que é 9,5. Aí, aqui, o que ele fez? Quando ele pegou 9,4 ao quadrado, que é a mesma coisa que o quê? 9,4 vezes 9,4, deu quanto? 88,36. E quando ele pegou o 9,5 ao quadrado, que é 9,5 vezes 9,5, deu 90,25, ó, passou. Então, ele vai dizer que a raiz quadrada aproximada de 90 é quanto? 9,4, que no caso 9,49 é o número que ele pegou, tá? Aqui no caso é o 9,4, a gente pode dizer assim, aproximada, tá bom? Depois a gente vê isso aí com mais calma. Mas é mais ou menos nesse estilo que a gente calcula a raiz quadrada aproximada, fazendo o quê? Tentativas com os números decimais, tá bom?